A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Está começando mais um Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. E a função da Rádio CT é elaborar uma linha de comunicação da situação sindical, falando para a base e mantendo-a interessada para os desafios cotidianos vividos pela comunicação sindical e conseguindo chamar a atenção da sociedade para com as novas tecnologias na área de informação, principalmente com as novas tecnologias que a internet, no caso do Clique Jornal, que é conduzir as novas disputas políticas no interior do movimento sindical e tendo a consideração da imprensa fazendo parte destes desafios. A Rádio CT, ela é mantida pelo SINDI-CT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais, na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. A nossa conversa de hoje, para você internauta de todo o Brasil, é com o escritor Roberto Coelho. Roberto Coelho, que aqui do Vale do Paraíba, nasceu em Piquete, e nasceu através do seu Milton e da dona Terezinha Coelho. Ele é viúvo, tem 3 filhos, a Roberta, o Ângelo e o Rafael, e tem o Igor também, que é o seu filho neto, né, que ele tem uma paixão muito especial por aquele menino que é como se fosse aquele auxiliar de escritor. Tudo que o avô está fazendo, está lá o Igor participando, dando ideias, rabiscando e dando os seus pitacos nos livros do avô. E ele mora aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, e tem também a sua casa na cidade de Areias. O escritor Roberto Coelho, ele tem vários livros lançados e atualmente está na Bienal em São Paulo, quando neste 28 de agosto estará lá numa manhã de autógrafos pela editora Garcia Edione, das 11 até o 12:30 na Bienal de São Paulo. Alguns livros do escritor Roberto Coelho: histórias, versos e poesias que fala da televisão. O Menino do Ribeirão Vermelho. Aliás, este livro é um romance, o Ribeirão Vermelho, e agora São José dos Campos está lançando o Parque do Ribeirão Vermelho aqui no Urbanova, em São José dos Campos, num movimento aí de R$1 bilhão de investimento para o Urbanova. O Ribeirão Vermelho agora é uma realidade, além do livro. O Olho, da Fechadura, do Roberto Coelho, e os seus populares, né? O Caipirinha contra as Drogas, que é uma cultura popular, que fala não às drogas. Poesias, são diversas poesias, a balada, Por que comprei este livro tão ruim? Esse é o título de um livro do Roberto Coelho e, finalmente, entre outros, tem aqui o Caipirinha Ecológico, que fala desse momento ecológico. Além, é claro, do Olá, compadre. Aí vem prosa, muito bom, do Roberto Coelho, além das várias questões que ele coloca aqui em um grande passado não muito distante. São vários títulos do escritor Roberto Coelho. Roberto Coelho, boa tarde e boa noite também. Boa tarde, Paulo Silva. Boa tarde. Com muita satisfação a gente vem aqui bater esse papo com vocês, né? Principalmente no INPE, né? Onde eu já tive uma passagem rápida em 1972. 1972? Isso. 40 anos. 40 anos, tempinho bom. Poxa Tempo do vida. Sonda 1.
Você participou do projeto do Sonda 1? Não propriamente do projeto, mas dei minha colaboração naquilo que foi possível na época, né? Uhum. Então ficou aí uma saudade daquele tempinho bom, né? E sabendo que essa grandeza que é o INPE hoje, isso me faz com bastante satisfação vir aqui bater papo com todos aqueles que estiverem ouvindo e trabalhando e convivendo, né, com as coisas do INPE. Ô Roberto, quer dizer, você está falando aqui para ex-colegas. 1972, você trabalhava no Sonda 1. Aonde é que você trabalhava aqui no INPE? Olha, para localizar hoje é difícil, né? Porque mudou muito. Toda né? a configuração. Né? Isso. Mas eu me lembro que tinha assim, como é que se diz? Um sistema ainda, né, precário para a época, as dificuldades todas que se tinha, né, de uma tecnologia diferente da de hoje, né? E a localização realmente eu não saberia dizer. Eu sei que tinha parte que era referente ao Sonda 1, já projetando o Sonda 2, né? Aquilo que viria em seguida. E todo um trabalho que era cuidadoso, um trabalho de riscos, que a gente tinha que estar atento a todos os momentos, a todas aquilo que a gente fazia, né? Em vista realmente do tipo do projeto, que era um projeto realmente, para nós, uma aventura que não tinha ideia de onde poderia chegar. Qual o grau de interação nesse projeto? Quanto tempo você convivia com esse projeto? Então, na verdade, eu participei como um auxiliar, porque os grandes técnicos, na época, eram todas pessoas vindo de outros países, né? Muitos, melhor dizendo, né? E a gente, com aquilo, nosso conhecimento aqui, ainda um tanto aprendendo, como se diz assim, né? A gente colaborava com tudo aquilo que era possível. Então, eu era um pouco daquele ajudante de quem precisava de um lado ou de outro, e a gente fazendo o revezamento para ajudar. Era jovenzinho na época, né? 72, eu estou com 61 anos Era hoje. 20 né? anos. 18 anos, né? Poxa, então, aí que saudade, hein? Muito, era gostoso. Agora, e convivia com quem? Quais os países, quais são as pessoas do qual você se recorda que você tinha mais intimidade de relacionamento? Eram diversos países. O Brasil estava na época, né, com a sua formação tanto do ITA, do INPE, os próprios CTA, né, tinha assim, esse intercâmbio com a tecnologia de fora. E isso vinha pessoas de diversos países, né, que traziam as novidades e traziam tudo aquilo que a gente precisava, né? E foi bacana, foi uma época boa. Bom, o Sonda 1 é o que antecedeu, chegou até... Se você estivesse, estaria também com aqueles companheiros do VLS. É com tristeza a gente lembrar o que aconteceu. Eu acho que o Brasil inteiro ficou chocado com aquele acidente, né? E não vou dizer o contrário. Seria, se eu tivesse continuado, eu poderia também estar lá. Que praticamente eu tive 2 amigos que estavam comigo na época em que continuaram, que realmente estavam lá. Exatamente. Aliás, a tragédia brasileira é muito, muito marcante. Tivemos o VLS, tivemos o avião da TAM, tivemos diversos desastres onde a tragédia brasileira nos proporcionou um ponto de reflexão e até de inoperância. A gente fica sem saber nem o que pensar diante de tanta tragédia, não é, Roberto? É difícil a gente pensar o Brasil de uma forma diferente daquilo que é a nossa realidade. Eu digo isso falando dos Estados Unidos e outros países, né, que têm aí a tecnologia bem avançada e que, de uma certa forma, já ultrapassaram todas as expectativas daquilo que a gente imaginaria de onde poderia chegar. O Brasil, com toda a precariedade, com todas as dificuldades que teve, né, eu acho que está caminhando, eu acho que nosso foco principal é o ser humano, é a vivência, aquilo que nós temos de liberdade, de tudo aquilo que a gente tem na nossa democracia, no jeito brasileiro de ser, né? E, às vezes, uma coisa que nós não evoluímos tanto por uma razão,
Nós, por outro lado, nós temos coisas que eles gostariam de ter, como, ainda vou dizer, o futebol ainda, se conseguirmos recuperar, né? E o samba e tudo aquilo que é a alegria do brasileiro. Eu acho que, em termos de pensar em mundo, no mundo como um todo, né, tem que ter essa diferença para que se somem todos, né, a tecnologia, o samba, o futebol, a música, tudo aquilo para que tenhamos um mundo melhor. Que bom, quer dizer, o Brasil e o brasileiro ainda é a esperança do mundo, até pela ginga do futebol, pelo requebro do samba, pela literatura brasileira, e por falar em literatura brasileira, os mais belos poemas mundiais nascem da pena do brasileiro. Nós temos pessoas aí que fazem diferença lá fora. Eu já vi escritores grandes, né, de outros países citar os nossos poetas, nossos escritores passados, né, como referência deles. Então, eu acrescentaria ainda, em relação ao Brasil, ao nosso patrimônio de tudo aquilo que é a grandeza da nossa diversidade, de tudo aquilo que nós temos em termos de tecnologia, melhor dizendo, de Amazônia e tudo aquilo que nós temos de grandeza nesse Brasil, que é uma imensidão. Ô Roberto, você é um dos milhares de escritores brasileiros e nesse retrato da leitura no Brasil, em média, cada brasileiro lê só de 3 a 4 livros por ano. E você lançou recentemente um livro aquele que tem um ponto de interrogação, capa preta, sem comentários, que diz: por que comprei este livro tão ruim? Você começa pelo fim e diz que este livro não é igual aos normais e que foi escrito com a intenção de provocar o leitor nos conceitos de leitura dinâmica do politicamente incorreto. Mas você vai bem adiante quando você coloca lá, gente, é muito ruim. O que você quis dizer com esse livro aqui, que tem a primeira parte, a segunda, a terceira, por que comprei este livro tão ruim? Paulo Silva, esse livro realmente ele é bem diferente de tudo aquilo que eu venho fazendo. É um livro que eu procurei fugir um pouco para tentar buscar aquilo que dificilmente a gente encontraria hoje nas livrarias. É um livro que ele provoca, ele faz com que o leitor comece a ler e a cada página que ele vire, ele tenha dúvida se convém continuar lendo. Uhum. Mas é provocante e continua. Agora, eu lhe garanto que até o final vai compensar, porque tem histórias, tem tudo aquilo que compensa estar vendo, estar lendo e estar entendendo os objetivos do livro e da literatura propriamente dito, né? Shirley. Então, eu estou aqui com outro livro dele, chama Balada, Conflito de Gerações. Aí, Roberto, qual que seria a abordagem? Assim, é dizer que, por exemplo, a balada é um dos fatores de conflito entre pais e filhos? Exatamente. O Balada, ele mostra hoje a preocupação dos pais, eu me incluo entre eles, né, nos anos 60, 70, onde nós tínhamos a juventude, né, a nossa juventude, e que a balada nossa era aquela coisa bem controlada, bem dentro das regras do conceito família, do conceito de tudo aquilo que era bom e que a gente sabia que estaria despreocupado. Naquela época não existia a questão das drogas com tanta coisa como existe hoje. Então eu faço essa... pessoal nos anos 70 que abriu a porteira para as drogas, assim, maconha principalmente, né? Que é uma então, droga... mas se você imaginar que a maconha na época era o pior, agora imagina hoje com todas essas drogas que existem aí, pesadíssimas. Pesadas, né? Então eu faço não é bem uma comparação, eu faço essas duas posições mostrando de uma forma poética, de uma forma diferenciada, para que o jovem possa ler
entender, gostar e ver esse caminho que é o caminho melhor para ele nos dias de hoje. Não digo que não vá para as baladas. Deve ir, que as baladas são coisas bonitas, são poesias, são músicas, são tudo aquilo que é gostoso, mas com o devido cuidado para que não corra os riscos de tudo isso que existe hoje. Hein? Okay. Muito bem. Maconha, que aqui em São José dos Campos é chamada de chá. Já está com outro nome. Bom, tem Beck também. Beck, onde é que está o Beck? E aí... É a diferença. Ô, Roberto, olha, são vários. O que a Shirley acabou de citar é a balada, Shirley? Então, é a balada. Ele fez um livro. Esse conflito de gerações. É isso, é. Bom, e tem também Bom, agora é interessante, porque comprei esse livro tão ruim. Vendeu bastante ou não vendeu porque é ruim? Olha, vender bastante é difícil. Nós estamos começando, né? Mas já superou a minha expectativa. De tão ruim que ele é. De tão ruim que Olha que bacana. Vamos continuando. Tem que lançar o desafio, né? Se você ler, realmente vai achar que é ruim. Então, e a cada um que lê vai indicar para outro não ler. Aliás, venda de livro, Paulinho, assim, eu tenho comigo assim uma leitora também de livros, que os livros, muitas vezes, que não são tão vendidos, são excelentes livros. É aqueles que vendem com a beleza, igual o primo dele, Paulo Coelho. Paulo Coelho tem... E ele parece com o Paulo Coelho, né? Parece. E as pessoas o confundem com o Paulo? Isso, tá. Já estou acostumado. Eu falei, se eu tiver 0,1% do que ele tem de capacidade, não vou falar financeiro, não. Ele é tão brilhante assim? Cara, é bom. Ele tem capacidade literária, mas assim, eu não gosto dos livros dele em termos de conteúdo. Não que ele não sabe escrever, escreve bem, em termos de conteúdo, eu não gosto. Então, assim, ele é um autor que vende muito. Mas, às vezes, tem um ali na sua cidade que escreveu um livro ali e não vendeu, mas o livro é excelente. E isso já me deparei algumas vezes. Então, não significa nada. A pessoa que vende muito livro não significa que é o melhor livro. Olha, quer dizer, é o tiririca da literatura, né? É igual quem vende CD, quem vende música. Nem sempre o que vende mais é o que é o melhor, tem mais qualidade. Agora, mas falando, emprestando a sua presença aqui, só para completar isso, o Maktub é alguma coisa que de maravilhosa que o cidadão ele fez uma casa foi juntando pedrinha, quando colocou, depois de muitos anos, a última pedrinha na casa, que ele azulejou de pedrinha, acabou indo embora. É o Paulo Coelho, quer dizer, é alguma coisa de muito especial tirar uma nota dessa da literatura. Roberto Coelho, um breve intervalo e a gente volta já falando dos diversos livros nesta Bienal Radiofônica com o Roberto Coelho aqui na Rádio CT. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo.
Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Estamos de volta aqui na Rádio CT, a Rádio de Ciências e Tecnologia do setor aeroespacial. A nossa conversa hoje é com o escritor Roberto Coelho. E um fato maravilhoso é o seguinte: o Roberto está na sua 10ª edição, no seu 10º livro, entre poesias, romances. Agora, o detalhe é que faz apenas 3 anos que o Roberto começou a escrever. Roberto, 3 anos só de vida literária? Eu experimentei para ver se daria certo e, por coincidência, a pessoa que estava perto de mim, conhece bem de poesias, falou: olha, você tem jeito, vai em frente. E a partir daí eu comecei a escrever e fomos dedicando, logicamente, fazendo um trabalho com qualidade, tá? Com conteúdo, começo, meio e fim. Tá? Isso fez com que a gente tivesse todo esse resultado aí. Que ainda, além dos 10, já estou iniciando um outro hoje, né? Aliás, há 3 dias atrás. E este livro também é um livro um pouquinho diferente desses outros que tem aí apresentado. Aí. Então, já são 10 em 3 anos. Ainda tem o 11º que começou agora? Faz 3 dias, já estou com 14 páginas. Este pode ser um livro que deu uma diferença grande de todos os outros que eu estou fazendo. Podemos citá-lo? Ou ainda não? É um tema um tanto polêmico. Então, de repente, se eu comentar o título, pode ter uma interpretação que não seja adequada. Possivelmente, hoje, eu vou estar colocando ele no Face. Eu acho que é um instrumento onde dá para se escrever, mostrar e fazer com que as pessoas vejam, entendam aquilo que seria essa proposta desse trabalho. Bom, hoje você colocará o título nas redes sociais. O título e um ainda pedacinho. Hoje? Ainda hoje. E um pedacinho. E um trechinho. E um trechinho para poder entender. Bom, então podemos citar esse... Tudo bem, vamos lá. Qual é o nome? Meu lado feminino. Você é gay? É a pergunta que eu acho que vai ficar na dúvida. Né? Que maravilha, que coisa Mas deixo boa. bem enfatizado, bem claro... Que eu sou macho. Que eu sou macho e com H bem grande. Roberto, era essa a reação que você esperava das pessoas? E tenho quase que certeza que vai ser sempre, mas depois que lerem o livro e entenderem, vão ver que é uma coisa espetacular. A viagem de um homem... Tá, formado na vivência toda, por um caminho maravilhoso, que é o caminho dos sonhos e dos encantos da mulher, é espetacular. Olha. Viajando por histórias bacaninhas, que já tem lá, poesias e tudo mais, com coisas que vai levar a um mundo diferente. E garanto, os homens machões que leiam e vão entender que cada homem, todos nós temos um pouquinho desta mulher. Mas essa mulher que não quer dizer sexualidade de uma forma ou de outra, mas sim da essência que é o ser humano na sua qualificação como mulher, como mãe, como pessoa,
que é esse lado que eu estou buscando e estou levando. O homem até tem, geralmente, o homem que cria os filhos sozinhos, diz que eu fui pai e mãe dos meus filhos. Quer dizer, esse é um lado feminino das pessoas, não é? Sim. Qual homem que não chora? Qual homem que não... Sente desejo? Sente desejo, que não sente medo, que não se... Isso tudo são coisas que a gente relaciona com a mulher. Mas o homem tem tudo isso. E tem aquele que tem o pavor de baratas também. Né? Tem, e de barata, e outros bichinhos, até de outros bichos menores. Que maravilha. Então, tá aí. O meu lado... feminino. Entra no Face hoje, já tem trechos desse livro, e você pretende concluí-lo quando? Ou vai ser um acompanhamento... pelas redes sociais? Não, eu vou apenas colocá-lo agora e quando finalizar, sim, aí eu vou colocar. Eu acredito que ele deve chegar em torno de umas 250, 300 páginas, mais ou menos, porque é um tema bem delicado para trabalhar, com muito cuidado, a questão aí do preconceito, a questão de tudo aquilo que a gente possa imaginar que isso possa trazer, com todo cuidado, respeito a todas essas questões, mas me aprofundar nesse tema tão polêmico e tão diferente. Tão delicado, né? Delicado. Gera aí, vai gerar dúvida, vai gerar interpretações. Esse é o título. Meu lado feminino. Como é que o machão vai comprar esse livro? Roberto, 3 anos de vida literária e o primeiro livro é esse aqui, Histórias, Versos e Poesias de Roberto Coelho. Exatamente. Esse foi o primeiro livro, né? Uhum. E a partir dele, então, eu comecei a ver que daria para a gente continuar escrevendo. 168 páginas, e aqui você faz uma homenagem a Monteiro Lobato, que cita: quando o poeta passou por aqui, ele escreveu histórias, interpretou as leis, se casou, previu a decadência, usou terno e chapéu, ouviu causos, viu crianças na escola, bebeu leite gordo, tomou café forte, comeu içá, conheceu vida pacata, foi feliz. Não foi poeta, ele foi a poesia. Isso aqui é um retrato do nosso poeta maior, o Monteiro Lobato. Pois é, Paulo, você falou poeta. Ele não foi poeta. Ele foi escritor? Ele foi escritor, foi fazendeiro, foi promotor, tudo mais. Eu dou a ele esse título de poeta por uma questão simples. Ele é a referência das escolas para as crianças. Continua sendo ainda. Então, como ele não foi poeta, eu dou esse título a ele dizendo que ele é a poesia. Ele é a poesia de todas aquelas crianças que leram e que leem o livro e as histórias de Monteiro Lobato. Que maravilha. Bom, Monteiro Lobato é a marca da literatura aqui no Vale do Paraíba, do qual você é de Areias? Não, eu nasci em Piquete, mas vim para São José dos Campos com praticamente 5 anos de idade. Então, eu sou um joseense, realmente. Joséense, né? Na Vila Santa Terezinha, ali ao lado do CTA, vivi minha vida ali jogando futebol, correndo, e pescando no Vidoca, ali que saudade. Saudade. Então, a minha vida realmente é aqui em São José, e sempre fui em Areias, por referência da minha família, da família da minha esposa, né, tudo, né? Então, a gente tem essa ligação também com eles lá. Ô Roberto, você escreveu também um livro, O Menino do Ribeirão Vermelho, e nesse livro você cita que é uma ficção com base numa história real, que conta a vida de um menino que viveu uma infância maravilhosa num passado não muito distante, numa época bem diferente dos dias de hoje. E você diz ainda que esse livro, O Menino do Ribeirão Vermelho, ele não tinha a pretensão de fazer comparações com a riquíssima obra do José Lins do Rego, O Menino do Engenho, e muito menos o do José Mauro de Vasconcelos, Meu Pé de Laranja Lima. Mas queria mostrar que esta história, apenas de simples e modesta, também é de uma nobreza finíssima e grandiosa na sua plenitude. Aonde é o Ribeirão Vermelho? Que Ribeirão Vermelho é esse? Paulo Silva, já pelo menos umas 10 pessoas falaram para mim: poxa, esse Ribeirão Vermelho é lá da minha cidade. Então, você imagina que Ribeirão Vermelho tem
praticamente em todo o Brasil, em todos os lugares. Existe lá um ribeirãozinho lá que eles chamam de Ribeirão Vermelho. E quando me perguntam, eu falo, é o ribeirão seu lá, da sua cidade. Porque eu conto essa história aí de uma forma em que cada pessoa que lê se sinta dentro daquele menino que teve uma vida gostosa, uma vida com toda a liberdade que se tem hoje, caminhando pelos campos, andando a cavalo, subindo na jabuticabeira, nadando no ribeirão e tendo esse ribeirão como seu amigo, como seu parceiro confidente, em que ele conversa com o rio o tempo todo. E a história, no conteúdo, ela traz bastante humor, mas traz uma forte emoção. Tem um trecho onde pessoas que já leram me falam, olha, eu chorei quando li esse livro. Então, eu acho que aquilo que eu pretendia trazer superou até a expectativa. Você diz aqui no trecho, no livro, que era maravilhoso o cheiro do mato, o orvalho que molhava minhas pernas, os passarinhos que cantavam anunciando o novo dia. As pessoas acaba tendo uma surpresa ao ler esse livro. E agora você vai ter uma surpresa, porque esse ribeirão, ele é daqui de São José dos Campos. Vou te dar uma notícia aqui. A Prefeitura de São José dos Campos abriu licitação para implantar o Parque Ribeirão Vermelho aqui em São José dos Campos. Com a licitação segue os parâmetros do BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é o financiador do projeto e estabelece para a execução das obras um prazo de 1 ano, contados a partir da contratação da empresa vencedora do certame, e o investimento será de R$ 8.100.000. Uma surpresa para você, o Ribeirão Vermelho existe fisicamente aqui em São José dos Campos. Puxa vida, isso é muito bacana, viu? Eu fico contente, porque quando eu falei no Vidoca, eu não imaginei que o Vidoca fosse meu rio de referência. E aí, trazendo essa notícia, para mim, é engrandecedor. Ribeirão Vermelho, que é aqui na Urbanova, em São José dos Campos. Nós vamos pedindo licença para o poeta e escritor, o Roberto Coelho, mais um intervalinho, e você está vendo que a gente tem falado, o tempo vai encurtando, já falamos meia hora com o escritor Roberto Coelho. Vamos mais um intervalo e a gente volta já na Rádio CT com o escritor Roberto Coelho, que está na Bienal de São Paulo. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados.
Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui na Rádio CT, a Rádio de Ciências e Tecnologia do setor aeroespacial. Conosco o escritor Roberto Coelho. Tem 10 livros lançados aqui em São José dos Campos, essa semana de agosto, na Bienal do Livro em São Paulo, onde fará uma manhã de um almoço de autógrafo, um lanche de autógrafos na Bienal em São Paulo, das 11 ao meio-dia e meia. Roberto, chegou aqui as pessoas que estão nos acompanhando, ouvindo o colega e escritor Roberto Coelho. Conosco, nesse momento, linkado e ouvindo a Rádio CT e a sua entrevista, o INPE e o DCTA aqui de São José dos Campos, CPTEC em Cachoeira Paulista, CTI em Campinas, o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, CLA em Alcântara, no Maranhão, o Centro de Lançamento de Alcântara, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o CPTEC de lá, que é o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, e, finalmente, aqui, registrando a audiência, a Unidade Regional do INPE no Centro-Oeste Brasileiro, Avenida Dr. Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso, te ouvindo, Roberto. Bacana. Eu acho que isso faz com que a gente tenha uma responsabilidade muito grande em falar daquilo que a gente está aí mostrando no nosso trabalho, né? E poder estar correspondendo às expectativas do leitor, do ouvinte, de todas as pessoas que se interessam pela leitura, né? Pela leitura, pela poesia e por aquilo que, diria, o caminho certo para se chegar a uma evolução, a tudo aquilo que se possa chegar de melhor, para uma vida melhor, que são os estudos, que são os livros, que estão a leitura. Então, estamos aí com essa participação, com muita satisfação. Roberto, e as pessoas que queiram conhecer o Roberto Coelho, pode acessar o Facebook, a Rádio CT. É esse mesmo, né, Shirley? Qual é o endereço do Facebook? No Facebook, só colocar Cindy, colocar Rádio CT e já aparece. Muito bem. No Face? Isso, no Face. Para acessar a rádio, www.radioct.com. Também pode ser ouvir a rádio pelo celular, mobile phone. Tablet. Aí você pode entrar no Radiosnet, que é o aplicativo. Muito bom. No iRádios também. Muito bem. E quem quiser conhecer a imagem do Roberto Coelho, ele está aqui na Rádio CT. Tem aí as fotos desse momento do Roberto Coelho nessa entrevista. Ficou chique aí, hein, Roberto? Tá bacana. Já. Legal. Podemos acompanhar aqui o Roberto Coelho dando uma entrevista aqui na Rádio CT. Roberto, o Olho da Fechadura, esse é um romance? O que é que conta a história desse Olho da Fechadura? Pois é, Paulo, esse aí foge um pouquinho também do meu tema principal, que o meu tema principal é a cultura popular regional nossa, né? O Olho da Fechadura é um romance acontecido em 1972, no Rio de Janeiro, né? Fala sobre o samba e o futebol. Uma espiã russa contratada por uma empresa americana e outra espanhola para conhecer os segredos do samba e futebol brasileiro. Traz o humor, traz toda uma aventura dessa
espiã toda atrapalhada, que no seu trabalho do dia a dia foi impedida por um agente secreto, realmente secreto, que impediu que ela saísse do quarto do hotel. E com isso ela ficou, pelo buraco da fechadura, ela conseguiu fazer parte do trabalho dela, com resultado para a Espanha, né, que teve, na época, o futebol, conhecendo o futebol, teve o ganho da Copa do Mundo, né? E, por outro lado, os americanos que não conseguiram descobrir o segredo do samba. Poxa vida, essa moça é uma americana? Russa. É uma russa? Olha só que curioso. Imagina uma espiã russa contratada pelos Estados Unidos. E pela Espanha também. Isso para fugir. Mas é inimigo da Rússia. Então, para que não tivesse nenhuma ligação do entendimento daqueles que pudessem falar que seria de um país ou de outro, e realmente para fugir da questão da espionagem. Olha, propriamente então, ela deve ser uma contra-espiã, porque o Snowden está na Rússia agora, lá, não é? Exilado lá na Rússia, e tem nome essa espiã? Tem. O nome fica na última página, quando consegue se descobrir, porque o tempo todo fala espiã, mas não fala o nome dela, porque é um segredo de espionagem, não pode se falar o nome. No final fica sabendo. E ela pelo buraco da fechadura, pelo olho da fechadura, é que narra toda a história. Narra. Ela narra porque ela vê samba, um grupo de sambista que chega no hotel, senta lá na poltrona e começa a fazer o samba, ela começa a escrever, depois vem os jogadores de futebol, que é numa quarta-feira, né, no meio da semana, terça-feira, melhor dizendo, os jogadores de futebol sentam e começa também com o pessoal do samba, fazer samba, e aí ela vai escrevendo. Olhando pelo buraco da fechadura, ela vai escrevendo. Mas ela tem alguns momentos em que ela não consegue descrever tudo pelo barulho, pelas condições. E interessante é quando ela sai para a campo, né, procurando o samba, o futebol, que ela vai até o Maracanã, e depois procurar uma casa de samba. Acontece com ela uma coisa inédita. Ela como espiã, tem um gravadorzinho no bolso, e ela é assaltada, ou melhor, roubada, né, na entrevista. E quando ela procura, ela fala, puxa, que vergonha, eu uma espiã russa, se souberem que eu fui roubada, eu acho que fica ruim para mim. Aí é uma história que vai cheia de humor e suspense. O olho da fechadura, nosso futebol é uma arte, é o encanto das torcidas de todos no mundo, não podemos perder esse valor e muito menos desaprender e copiar de quem está aprendendo com a gente. Quanto ao samba, é brasileiro, e esse ninguém copia. Tá aqui, esse é a contracapa de O Olho da Fechadura. Quem é que está comercializando os livros do Roberto Coelho? Você citou no começo da entrevista uma editora. Sim, essa editora é uma de São Paulo, ela tem uma parceria, eu tenho uma pequena editora também, onde eu procuro fazer esses livros meus, né? E a divulgação dele eu faço ainda de uma forma precária ainda, né? Porque a gente começando tem que se fazer uma propaganda, buscar os meios de comunicações para que atinja realmente aquilo que seria o interessante. Eu tenho uma livraria aqui em São José apenas, mas o meu foco principal são as escolas. Eu tenho feito um trabalho junto às escolas municipais aqui em toda a região, e escolas particulares. Está tendo um resultado espetacular. A aceitação desses livros pelos alunos, pelos professores, para que eles entrem no paradidático das escolas, está realmente muito bom. Bom, você tem aqui também um romance em um passado não muito distante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 citações em um passado muito distante. É um teste de optometrista, isso aqui ou não? É um teste, digamos assim, de conhecimento para se viajar ao tempo.
é um romance em 1880. Isto aí, 1880. Então você imagina o que acontecia naquela época. Que maravilha. Esse deve ser muito interessante. Este livro vai ter cerca de umas 300 páginas. Este livro, ele com toda certeza vai ter um caminho para uma novela, uma coisa bem apropriada. Dar um filme aqui. Vai dar. Ele tem dentro dessa história, tem uma outra história que realmente é muito interessante também. Coisa boa. Bom, Roberto, mais um intervalo, parece que a gente para toda hora, mas já é o terceiro bloco de 15 minutos. E no último bloco de hoje, vamos falar do Caipirinha Ecológico, que esse é o que você está lançando na Bienal de São Paulo, que a gente vai falar daqui a pouco com o Roberto Coelho, esse escritor com 3 anos de vida literária, acabou cheirando 10 filhos e o 11º já está no seu coração e na sua mente e será apresentado pelo Facebook. É a primeira vez que isso acontece no mundo. Você acompanha a encenação e a produção de um livro pelo Facebook. O Clique Jornal volta já, um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Chegou em São José dos Campos o bilhete único. Com ele você vai poder pagar até 4 ônibus durante 2 horas em qualquer sentido, pagando uma única passagem, até mesmo indo e voltando dentro de uma mesma região. Isso vai mudar o jeito de andar de ônibus na cidade, dando mais liberdade para você e economia para o seu bolso. Tudo isso com mais qualidade. E, se você já tem o cartão eletrônico, não será preciso trocar. Prefeitura de São José dos Campos, trabalho que toca a cidade. Você está ouvindo a Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT. A Rádio CT que é mantida pelo SINDI-CT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais, na área de ciências e tecnologia do setor aeroespacial. O presidente é o engenheiro Ivanil Elisiário. E o nosso entrevistado de hoje, ele é o escritor Roberto Coelho. Muitas pessoas o têm confundido pela aparência física, por isso que eu falei para que você possa acessar a Rádio CT no Facebook, que você acompanha lá, vê lá um making off das fotos da entrevista do Roberto Coelho aqui na Rádio CT.
Bom, o Roberto Coelho, ele lançou o livro O Caipirinha contra as Drogas. O Caipirinha contra... Quem é esse personagem, o Roberto, o Caipirinha contra as Drogas? Então, fazendo um complemento com o Balada, que fala da juventude, eu pensei no menino de 7 a 13 anos da escola, onde realmente as coisas começam a acontecer, né? Então, pensando nisto, eu fiz esse trabalho levando esses personagens, né, de uma família que mora em um sítio, né? E essa família vive aquele dia a dia na simplicidade de um menino que vive correndo pelos campos, conforme bem dito do menino do Ribeirão Vermelho. Estilo a um livrinho, a um gibizinho, que eu diria assim, tá? E ele traz essas duas histórias bem gostosas de se ler e entender que a vida simples, diferente da vida hoje dos meninos, né? Mas que a preocupação com as drogas já começa por ali. E ele dá todo o exemplo de uma vida saudável, de uma vida gostosa, sem os riscos, né, para a questão do perigo das drogas de hoje. Olha só, esse é o Caipirinha contra as Drogas. E por conta disso, você tem um outro personagem que é o primo desse Caipirinha, que você está lançando pela editora Garcia Edizione, que publica para os novos escritores no Brasil, na Itália e em Portugal, e você está tendo uma presença garantida na Bienal do Livro de São Paulo através da Garcia Edizione, e com o lançamento do Caipirinha Ecológico. O que é isso? Sim, o Caipirinha Ecológico, seguindo a mesma linha do Caipirinha contra as Drogas, né, é uma família prima do Caipirinha contra as Drogas, né, e que vive também com essa simplicidade uma vida do campo, uma vida do dia a dia de um menino, e que tem a sua irmãzinha, tem sua mãe, tem seu cachorrinho, tem aquela vida simples de um campo, né? E que ele tem um trabalho todo voltado à questão da preocupação com o meio ambiente. São duas historiazinhas, uma focada primeira na questão dos incêndios em matas e tudo mais, e com os bichos também, né, da floresta, né? Os bichos que nós devemos preservar aí para que não se acabe, né? E a outra história fala sobre o rio, o Ribeirão, onde existe um trabalho dos dois, tanto dele como com a irmã, né? Eles fazem toda uma preservação do meio ambiente, cuidando daquele rio. E por conta disto, essa história leva a um caminho onde ele, ao passar do tempo, com todo esse trabalho, ele entra, num dos dias que ele vai fazendo o trabalho dele no rio, eles entram, vê uma cachoeira à frente, entram por embaixo desta cachoeira e vão para um mundo diferente, há 80 anos para frente, onde um mundo colorido, onde tudo é diferente, tudo aquilo que se vê bonito, as águas, peixe, aquela coisa espetacular. E aí ele pergunta, onde é que nós estamos? O que é isso? Parece que eu conheço isso aqui. E ao final ele vai descobrir que o nome desse lugar é homenagem a ele e à irmã dele, porque lá atrás eles fizeram todo um cuidado com o rio. E hoje, futuramente, eles já estão sendo homenageados dessa forma. Né? Você está remetendo o leitor a viver a preservação da natureza. Exatamente. Cuidando dos rios, né, que é o principal nessa história aí, né? Ainda mais agora. Principalmente agora, que nós estamos aí com toda essa preocupação aí, né? E pensando no futuro. Então, aqueles que fizerem hoje o que é preciso ser feito, pode ganhar um pontinho lá na frente, aí, como uma homenagem, como eles estão ganhando. Aí. Olha, o Caipirinha Ecológico, esse você pretende... Olha, ele começa em PB, em preto e branco, e lá na página 30, mais ou menos, 32, ele já está colorido, já está no futuro, porque preservou. Exatamente. Olha, ele vai para um mundo diferente, tudo mais bonito do que era antes, né?
por conta dessa preocupação dele e cuidado que eles tiveram com tudo isso. Num dos trechos já do colorido, senti aliviado e vi que minha irmã Ronilda também ficou mais calma. E, continuando a conversa, repeti a pergunta: e onde estamos? Qual é o nome deste lugar? Quer dizer, quem preservar vai ter uma surpresa, um mundo agradável, colorido, com muitas flores, pássaros. Então, Paulo, e este livro também, eu procuro igual acho que 5 livros que eu tenho da cultura popular nossa, aqui do Vale do Paraíba, né? E eu começo, os 2 livros meus, eu começo com música. Música na primeira página, eu vi lá que o Tororó. É música do nosso folclore. Eu começo com elas, tá? E termino com uma outra, idêntica a essa também. Isso está me trazendo um resultado espetacular também, porque eu tenho feito palestras também nas escolas. E a sim, última... você é palestrante, a gente gostaria de citar isso. Como é que te contrata para palestra? Então, citando a última que eu fiz, por exemplo, foi eu fiz sexta-feira retrasada, eu fiz em Bananal, para todos os professores da rede pública lá da cidade. Fiz na quinta-feira aqui, na Vila Santa Terezinha, numa escola grande também. Aonde você nasceu. Exatamente. Eu procurei sempre a referência de onde eu estive para levar esse carinho, essa coisa com o coração. E, para minha agradável surpresa, quando terminei a palestra com os professores, mais de 100 professores, né, cantaram as musiquinhas junto comigo. Eu comecei e eles terminaram. E, ao final, me aplaudiram em pé. Então, eu acho que isso é uma satisfação, a gente vê que o trabalho que a gente está fazendo, aquilo que a gente está levando, está sendo bem aceito, está sendo reconhecido e tem um conteúdo que é bem próprio daquilo que eles estão precisando de hoje, que é a nossa cultura popular provocada de uma forma diferente para não se cair no esquecimento. Olha, fui no Tororó, pedir água e não achei, encontrei com uma morena aqui no Tororó. Deixei, aí vai. E eles continuaram cantando. Eu fiz só um trechinho, que é o do livro, e eles continuaram. Maravilha. Então foi muito bacana. Agora, eu acrescentaria também nesse livro, se me permitir, uma coisa que faz parte do meu trabalho, né? Eu acho que a simplicidade da gente e a gente podendo se sentir agora também como criança. Tá? Eu fiz uma poesia e que essa poesia eu vejo as crianças e vejo os grandes também gostarem. Coisa simples, que está no livro. 2 poesias pequenininhas. Por favor. Quando a menina sonhava com a borboleta, ela tinha vestido azul, a rua era de terra, a procissão passava. Eufrásia, debruçada na janela, sussurrava. Ventava muito. Era primavera. O leiteiro grita, o cão ladra, a carruagem passa. A lagarta acorda, a menina dorme, o sonho realiza. É uma coisinha bacana para a criança. Agora, uma outra pequenininha também aqui. É uma quadrinha essa. Isso. No quintal de minha casa tem um pé de amora. Amora que adora, adora. A saíra sai, o bem te vi, vê, a maritaca ataca. Adora, adora, amora. Eu adoro ver a Dora comer amora. E você, gosta de amora? Então vou contar para sua mãe que você namora. Coisinha simples, mas que encanta as pessoas. Toda criança faz essa pergunta. Para elas, é um grande achado. Você gosta de amora? Gosto. Vou falar para sua mãe que você namora. Quer dizer, você pegou o cotidiano infantil e colocou nesse livro que será lançado nesse 28 Dia 28, das 11 às 12h30, lá em São Paulo, na Garcia Edizione. Garcia Edizione. Isso, na Rua G. Rua G, né? Bem ali no centro ali da exposição, né? Qual é esta Bienal? Você tem ideia do número dela? 13ª. 13ª Bienal. Do Livro Internacional do Livro de São Paulo. Na Rua G ou stand G? Não, é Rua G. Rua G. Fácil de localizar, que é bem no comecinho, não é fácil. Número 671. Isso. Então, é na editora Garcia
Edizione, é uma editora italiana que está lançando o livro O Caipirinha Ecológico. E também eu tenho disponível na Saraiva, né, em livros digitais. Os meus livros estão lá também. Digitais? E para minha agradável surpresa, está exposto lá. Eu cheguei ainda ontem, né, e vi o meu livro aberto, com uma pessoa consultando, né? Então, ele está disponível e pode ser comprado também pela internet, através da Saraiva. Né? Leve, o único leitor digital que já vem com uma Saraiva. Isso. Então, Mas pode ser do tablet, pode ser qualquer pessoa que compre, vai ter condição de fazer a leitura, porque eu tenho uma plataforma de contrato com a Saraiva disponível para mim. Então, está disponível. Esse é um deles, né? Mas tem qualquer, mesmo no computador, pode ser comprado e ser lido. Né? Olha, então, em qualquer livraria Saraiva, bom, falar de São José dos Campos, no Center Valley Shopping. Não é preciso na livraria, você não compra pela internet. Você compra pela internet. Eu quero um livro do Roberto Coelho. Busca lá, acha, vê o título, né? Aí compra, é baratinho, R$12 é mais barato que o livro em papel, né? Mas está disponível também. Roberto, quem quiser encontrá-lo, além do dia 28, na Garcia Edizione, na 13ª Bienal do Livro de São Paulo, Rua G, número 671. Vai ser uma manhã de autógrafos. Isso, exatamente. Nós vamos fazer esse evento e procurar divulgar, fazer aquilo que for possível para a gente levar esse produto com qualidade e com a nossa cara do Vale do Paraíba. Que maravilha, gostei muito de ter falado com você. As demais pessoas que nos ouvem, que acompanham, Roberto, vai poder te acompanhar pelo Facebook. É escritor Roberto Coelho que está lá ou não? Não, é Roberto Coelho, no Face já dá para localizar. Né? No Facebook? Isso. Roberto Coelho. No Google... escritor Roberto Coelho. Não, no Google também Roberto Coelho, apenas eu acho que no Gmail, não me lembro qual que teria que colocar o escritor, né, para identificar isso. É muito fácil. Roberto Coelho, boa sorte, muito obrigado pela sua entrevista, pela participação, sucesso que a gente deseja a você, em nome do presidente Ivanil Elisiário, do SINDICT, dos seus colegas do INPE e dos milhares de internautas desta geração cibernética que nos ouve. E você traz um livro físico, lembrando que tem o livro virtual na Saraiva Roberto Coelho. Muito obrigado pela presença e pela entrevista. Eu que agradeço, Paulo Silva. Você, boa tarde a todos. Estaremos aí sempre à disposição para aquilo que a gente puder levar a nossa cultura popular regional do Vale do Paraíba para conhecimento das pessoas e do mundo como um todo. Maravilha. Muito obrigado. Então, fica aqui uma última poesia. Noite escura, de trovoada, de vendaval, de pavor, de lua cheia, de boemia, de canção, de terror e amor. Está aí o Roberto Coelho no livro Poesias, Roberto. Então, só para complementar, claro. Tem uma poesia neste livro que já ganhou um prêmio nacional. Opa! E essa poesia é interessante porque ela foge um pouquinho do estilo daquilo que eu faço. Né? É o verso do reverso. Exatamente. Que diz: na contramão da mão, no começo do início, no fim derradeiro, vejo a luz no início do túnel. Abro o olho e não enxergo, escancaro o sorriso, choro de alegria, vejo o mendigo com o celular, saio cantando do velório, elogio a preguiça, aplaudo a burrice. Vejo o rico pobre, vou de pijama na praia, meu relógio sempre atrasa, compro tomate muito caro, vejo o mundo pelo espelho, nada na correnteza, caminho sem destino, volto quando estou indo e fica o dito pelo não dito. Parabéns. Ótima, essa é genial. Ponto final em mais um Clique Jornal com o escritor Roberto Coelho aqui na Rádio CT. A apresentação foi aqui do Paulo Silva,
Trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a redação da jornalista Shirley Marciano e a direção do engenheiro Ivanil Elisiário. A todos vocês, grato pelo clique, pela audiência, companhia e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.